começar então a falar do assunto que a Vamos. gente propôs aqui para o pessoal. Conta pra gente um pouquinho. Hoje eu vou usar, tá, gente? Na verdade, eu combinei com a Fê da gente conversar um pouco. Ela falar bastante da parte endocrinológica, eu vou falar mais da parte obstétrica, pra gente tentar tirar as dúvidas. E pensamos em colocar as dúvidas que a gente escuta aqui no consultório, que são as mais comuns. Mas, se tiver alguma coisa faltando, alguma curiosidade de vocês, por favor, digita aí pra gente. Eu sou meio míope, mas eu faço aqui um esforcinho. E, Fê, vamos falar um pouco de diabetes, o que é o diabetes, uma pincelada tipo 1, tipo 2, e qual é a diferença para o diabetes gestacional? O diabetes tipo 1, ele geralmente começa na infância, onde a gente tem uma deficiência da secreção de insulina de forma importante. É só isso, só uma deficiência de secreção de insulina. E o tratamento aí eu preciso de fazer reposição mesmo de insulina. É um tipo de diabetes que começa geralmente na infância e na adolescência. Tem o diabetes tipo 2, que esse começa mais na vida adulta, mas hoje, devido a mudanças de hábitos, tem começado cada vez mais cedo, tem visto muito adolescente já com diabetes tipo 2. Esse geralmente está associado a hábitos ruins, né? Alimentação inadequada, sedentarismo, obesidade. Já o diabetes tipo 1, não. O diabetes tipo 1, às vezes a pessoa sempre comeu bem, tá? Não tem, porque às vezes falam para o paciente que é diabético tipo 1, que ele é diabético tipo 1 porque comeu doce. Não faça isso, porque o tipo 1 é uma coisa muito genética, muito especial. Uhum. E o gestacional é aquele diabetes que aparece geralmente a partir da 24ª semana de gravidez, tá? Então, é na segunda metade da gravidez. E por que acontece o gestacional? Na gravidez, a placenta produz hormônios que causam resistência à ação da insulina. Então, para essa insulina colocar o açúcar que está no sangue, nos tecidos da mãe, o pâncreas vai ter que produzir muito mais insulina para fazer esse transporte. Aquela paciente que tem uma fragilidade no pâncreas e não consegue produzir esse aumento de insulina, começa a subir o açúcar no sangue e aí a gente chama o diabetes gestacional. É quando abre o quadro de diabetes gestacional. Então, o paciente que quadro tem diabetes específico da gestacional, gravidez, né? ele tem uma fragilidade no pâncreas que não consegue secretar a quantidade necessária de insulina. Geralmente aparece na segunda metade da gravidez, tá? E é bem comum, mais ou menos 16% das gestantes no mundo tem diabetes gestacional. E 1 em cada 6 recém-nascidos vão ser filhos de mães com diabetes, tá? Ou seja, é uma das principais patologias que aparece na gravidez, né, gente? É bastante frequente, É bastante muito frequente mesmo. prevalente, muito prevalente. E por que, Mônica, que é importante a gente fazer o diagnóstico de diabetes gestacional? Quais os riscos que o diabetes pode trazer para a gestante e para o feto? Eu vi até a Lu fazendo uma perguntinha aí pra gente, tá vendo, gente? Não tô tão ruim assim. Claro. Das complicações, né? A gente falando um pouquinho das complicações. Por que que é importante esse diagnóstico? Porque uma paciente com diabetes gestacional que não está bem conduzida, que não está bem equilibrada, ela pode vir a ter complicações tanto para ela quanto para o feto. Para a mãe, durante a gravidez, a gente tem uma maior incidência, por exemplo, de infecções. Uma mãe que está com diabetes gestacional, ela pode desenvolver mais infecção urinária, mais infecções gerais, além dela aumentar o potencial dela de, mesmo no pós-gestação, desenvolver o diabetes tipo 2, né? Já para os bebês, a gente pode ter principalmente as alterações de equilíbrio metabólico. Então, eu sempre tento explicar para os meus pacientes o seguinte: é como se a gente pegasse o seu neném e a gente mergulhasse ele numa piscinona de açúcar, né? Com isso, o que vai acontecer? Ele vai acabar comendo mais esse açúcar, isso faz com que ele cresça mais. A gente pode ter uma complicação chamada de macrosomia fetal, são os bebês que estão acima do percentil 90 de peso.
Você pode ter, como ele vai ter que metabolizar mais açúcar, ele urina mais, então você pode ter um aumento do líquido amniótico da gestação, que a gente chama de polidrâmino. Esses bebês no pós-parto imediato, quando eles nascem, como eles têm que manejar muita glicose do corpo da mãe, eles acabam também aumentando a sua produção de insulina. Então, é muito comum esses bebês que, quando são filhos de diabéticas, que não estão compensadas, não estão controladas, eles podem desenvolver hipoglicemia, porque eles aumentam a produção de insulina e eles, quando nascem, não entendem que eles não estão mais naquela situação. E as crianças filhas de mães diabéticas gestacionais, elas têm o maior chance, maior potencial de desenvolver obesidade na primeira infância. Então, gente, é importante, fez o diagnóstico no pré-natal, é importante a gente fazer um esforço para que a gente possa controlar e manter esse diabetes sob controle durante toda a gestação, para que chegue lá no final a gente não colha os frutos dessas complicações. Exato, exato. E assim, também tem o risco, também complementando, o risco pode aumentar o risco de hipertensão, pré-eclâmpsia na gravidez, né? A gente tem que monitorar. As mães que já eram diabéticas antes podem piorar uma retinopatia, podem piorar uma função renal, então a gente tem que monitorar as que já tinham diabetes antes, essas complicações microvasculares também, né? Uhum. Tem o risco de perda fetal, então a gente fazendo todo o cuidado, a gente evita isso. É fundamental esse controle metabólico para evitar essas complicações, tanto durante a gestação, quanto no pós-parto imediato e algumas alterações mais a longo prazo, né? E Então, é importante a gente dizer, né, Fê, que tem algumas situações na mulher que quando ela fica grávida, aumenta o risco também dela desenvolver um diabetes gestacional, né? Então, as mamães que pretendem engravidar mais tarde, que engravidam com uma idade já mais avançada, e eu sempre falo que isso na obstetrícia é muito injusto, gente, porque Lu, boa, desconforto respiratório, a Lu tá lembrando aqui pra gente também, bebê que nasce fruto de mães diabéticas descompensadas, ele demora um pouquinho mais para amadurecer. Então, às vezes, nasce aquele bebezão enorme, mas que ele tem um pouquinho de dificuldade para respirar, para se adaptar melhor na parte respiratória logo após o nascimento. Tem até um nome muito interessante na obstetrícia que a gente brinca, a gente chama os gigantes de pés de barros. Então, a gente vê aqueles nenês, às vezes, de 4 quilos, 4,5 quilos que nascem, todo mundo fala, nossa, que bebê enorme, que lindo. Às vezes não, gente. Esses bebês, eles têm uma dificuldade maior de adaptação logo após o nascimento. Então, às vezes são nenês enormes, grandes, lindos, bochechudos, rechonchudos, mas que vão ficar retidos ali na UTI porque não conseguem respirar direitinho sozinho, precisam de um aporte de oxigênio, de um suporte maior. mas são mais frágeis, né? São mais frágeis, apesar de serem grandes, né? Eles dão uma falsa impressão. Você vê um nenezão, mas que às vezes dá um trabalho para poder se adaptar. Pode precisar mais de fazer, pode fazer mais icterícia também pós-natal, Também amarelinho, precisar mais de fototerapia. Há uma maior necessidade de UTI, tanto às vezes para controlar uma glicemia do recém-nascido que ficou baixa, quanto para dar suporte de oxigênio quando necessário. Então, acaba tendo uma demanda maior de terapia intensiva neonatal, ainda mais quando não está bem controlado essa glicemia, né? Então, assim, realmente é fundamental a gente fazer o diagnóstico de diabetes gestacional e tratar o mais precoce possível, né? Para evitar todas essas complicações. E voltando um pouquinho que eu estava falando, quem são as mamães que têm maior predisposição a desenvolver, né, o diabetes gestacional? Então, são aquelas mamães que deixam para engravidar um pouquinho mais tarde. E é o que eu falo que nesse ponto a obstetrícia ela é um pouco injusta. Quando a gente fala mais tarde, a gente está falando acima dos 35 anos, gente, eu acho muito jovem. Mas para a obstetrícia a gente já pega um pouquinho no pé dessas mamães. As pacientes que estão com sobrepeso, né? O índice de massa corpórea acima de 25. Então, por isso que às vezes tanto o ginecologista quanto a endócrino ficam no pé para que a gente cuide do peso, porque a gente sabe que o sobrepeso, a obesidade, eles predispõem a algumas doenças e complicações, principalmente durante a gestação. As pacientes
que já tem algum tipo de alteração metabólica, então tem aumento dos triglicérides, né, que é uma fração aí do colesterol, que tem hipertensão arterial, que tem síndrome de ovário policístico, que já tem uma hemoglobina glicada, né, foi um pouquinho mais alta, são pacientes que a gente tem que prestar atenção, e pacientes que usam já medicações hiperglicemiantes, então aquela paciente que é usuária crônica de corticoide por alguma doença, elas acabam tendo uma chance maior de desenvolvimento de diabetes durante a gestação. Exato. A gente também tem que ficar um pouco atento em alguns antecedentes. Não é incomum chegar no consultório pra gente, aquela mãezinha que fala assim, nossa, aquela história que eu falei para vocês, mano, ele nasceu enorme, todo mundo achou ele lindo, maravilhoso, e quando você foi ver, é um diagnóstico de diabetes que passou. Ou o meu nenê tinha um monte de líquido, então são antecedentes que a gente tem que ficar atento, antecedentes de óbito fetal, de gestações que são mal sucedidas, que não tem um desfecho bom. Algumas malformações fetais podem estar ligadas a uma falta de um diagnóstico de um diabetes, né, durante a gestação. Então, são todos antecedentes que a gente precisa ficar bem atento durante o pré-natal para fazer ele bem feitinho. Perfeito. E história familiar também. Então, se é uma gestante onde os pais são diabéticos, ela tem o maior risco também de desenvolver diabetes. Então, a história familiar é importante. E você falou dos triglicérides, né, alterado, e o HDL baixo também é um marcador para a gente. Se já teve alguma glicemia alterada lá atrás. Então, tudo isso a gente tem que ficar de olho. Síndrome metabólica, né? Que junta, aglomera tudo isso, esteatose hepática, gordura no fígado. Então, são vários sinais. E quanto maior o número de fatores positivos, maior o risco de desenvolver diabetes. Então, a gente tem que ficar... E isso é cada vez mais frequente. E assim, e hoje a gente vê diabetes gestacional mesmo em paciente... Acima de 35 anos aumenta muito o risco, mas a gente vê em 28 anos, né, Mônica? Sim, 26. Sim, porque não é só uma tendência maior, mas não significa que a gente não precise ficar atenta e cuidar nas outras faixas etárias também. Ô, Fê, me fala, como é que a gente descobre que uma paciente está fazendo um diabetes gestacional? Bom, na primeira consulta pré-natal, geralmente é feita uma glicemia de jejum, né? E essa glicemia de jejum, se vir, você vê, na não grávida, o normal é até 99. Na grávida, até 92. Então, se vir 93 em jejum, a gente já considera diabetes. Já é diabetes aí na gravidez. Se vir acima de 126, igual acima de 126, provavelmente ela já era diabética e não tinha o diagnóstico. Então, aí não é nem diabetes gestacional, é diabética mesmo, tá? Prévia. E aí, caso essa paciente, numa primeira consulta, tenha uma glicemia de jejum normal, aí entre 24 e 28 semanas é feito a curva glicêmica, né? Que é um teste, você toma um copinho de açúcar, né? Um copinho doce, e você vai medir a glicemia antes, 1 hora e 2 horas após o teste da curva. E jejum... É interessante a gente fazer isso para toda gestante, Fê? Toda gestante. Hoje é fundamental a gente rastrear todas as gestantes, porque a prevalência é muito alta e com o tratamento você evita várias complicações, tanto para a mãe e fetais, inclusive sequelas fetais lá para frente. Então, assim, hoje é rastreado em todas as gestantes, tá? Isso é bem preconizado. E aí, um valor alterado, se o jejum dela deu 94, se 1 hora deu alterado ou 2, um valor hoje já alterado, a gente já fecha o diagnóstico de diabetes gestacional, tá? E se por acaso o jejum for acima de 126 ou 2 horas acima de 200, aí não é nem diabetes gestacional, é diabetes já franco, já que provavelmente tem uma chance aí de persistir depois. Tá? Tem uma pergunta bem interessante aqui, Fê. Diabetes pode ser adquirido por estado emocional? Olha, nunca é um fator só, entendeu? Eu acho que só o estado emocional normalmente não justifica um diabetes se essa pessoa não tem outros fatores. Então, o diabetes são vários fatores. Normalmente ela tende a ter uma genética favorável, uma alimentação irregular, pode ter um sedentarismo, mas o estado emocional piora, o estresse piora
muito a glicemia. Então, às vezes, a paciente estava bem e passa por um estresse e aí abre um quadro de diabetes. Então, assim, eu não posso falar que foi só isso, mas talvez isso foi o suficiente para abrir um quadro que estava ali mais calmo, mais quietinho e vai ser desmascarado. Então, acontece. Foi o O queijinho do estresse ratinho, né? piora. O ratinho estava ali, e depois o queijinho chamou o ratinho. Tanto que vários pacientes que têm diabetes na gravidez, que a gente está controlando a glicemia, e tem dias que ela passa por um estresse maior, né? Nem todo mundo tem dias mais difíceis, e a gestante também. É nítido você ver a piora do controle glicêmico naquele período. É nítido isso. Quando você começa a controlar a glicemia, você vê isso muito de perto. Então, assim, o estresse piora, sim. Assim, passar por estresse, todos nós vamos passar. Então, a gente vai ter que tentar lidar com isso da melhor forma possível, com menor repercussão, tanto para a gestante quanto para o feto. Eu estava perguntando ali, depois da gestação, quanto tempo depois faz o teste de gravidez? Bom, depois da gestação, a gente repete o teste entre 6 e 12 semanas de gravidez, tá? E aí, se veio normal, ótimo, diabetes passou, não tem mais diabetes gestacional, mas é uma paciente de risco que pode vir a desenvolver diabetes lá na frente, nos próximos 5, 10 anos. É uma paciente que tem maior risco de desenvolver diabetes do que aquelas que não tiveram diabetes na gravidez. Então, toda paciente que teve diabetes gestacional tem que ser reavaliada. Eu oriento pelo menos uma vez por ano. A gente tem que avaliar a glicemia e fazer medidas para prevenir que ela se torne diabética lá no futuro, que a gente vai falar também. Sim, com certeza. E aí, fizemos o diagnóstico, o que a gente faz com essa paciente? Bom, tratar. Temos que tratar. Às vezes vem paciente que me fala, mas não é melhor eu repetir a curva? Eu falo, nem, de jeito nenhum. Porque o tratamento não vai te fazer mal. E eu deixar de tratar uma paciente com diagnóstico, porque se você faz uma dieta, talvez você repete a curva e vem normal. E aí, se eu deixar de tratar, eu estou expondo você e ao feto a um risco enorme. Então, eu vou estar subtratando, isso a gente não faz, tá? Então, uma curva positiva, um valor é tratamento. O tratamento é o quê? Controle glicêmico. Aí eu tenho que medir a glicemia da gestante. Ela vai ter que fazer medidas em casa, né? Em jejum e pós-prandial. E manter aquela glicemia na meta. Para manter essa glicemia na meta, é necessário mudança de hábitos. Então, muitas vezes eu tenho que fazer mudança na alimentação da pessoa, que é fundamental. Então, começar a ingerir carboidratos mais complexos, evitar, vou ter que tirar doce, evitar açúcar, cuidado com o açúcar light também sobe, mel sobe. Frutas devem ser consumidas, tá? Umas 2, 3 porções de fruta ao dia, mas são porções pequenas. Eu não posso abusar da fruta, porque às vezes o paciente come um monte de melancia, às vezes aquilo sobe até mais que o próprio chocolate em alguns casos. Você sabe que você me está fazendo lembrar de uma paciente que a gente não conseguia controlar a glicemia dela de jeito nenhum. E ela falava, mas doutora, eu não como doce, eu não gosto de doce e tal. E a gente, não é possível, tem alguma coisa errada, eu só almoço salada, como uma carne e tal. E aí a gente foi, e eu descobria que ela chupava 8 laranjas ao dia. Eu falei, como assim? Mas eu adoro laranja, é fruta, não tem problema. Sim, mas a fruta também tem o açúcar, também tem a frutose. Tem. E a gente tirou essa laranja e a glicemia dela ficou num controle que foi uma beleza. Então, assim, existem algumas pegadinhas. São os detalhes. Porque assim, que a gente fruta é saudável. Tomar cuidado. Né? Fruta é saudável, tem vitaminas, minerais. Então, as pessoas às vezes esquecem que a fruta pode prejudicar a glicemia. Então, assim, tem que ingerir fruta? Sim, tem. Mas são porções pequenas, espalhadas ao longo do dia. Nunca comer 2, 3 frutas de uma vez. Então, sempre fragmentar. Cuidado com o suco. Eu prefiro muito mais você pega uma laranja, chupa a laranja e coma o bagaço, do que tomar um copo de suco de laranja. Um copo de suco de laranja são 3, 4 laranjas. E fora que o líquido ele é absorvido muito mais rápido. Então, o pico de açúcar vai ser muito maior. Então, o suco aumenta muito a glicemia. Então, assim, primeira coisa que as pacientes não acreditam quando eu falo, precisamos tirar o suco. Tá? Então, o suco realmente a gente tem que tirar. Suco só de limão ou maracujá.
e sem açúcar, sem ser de polpa, tem que ser natural. O restante eu normalmente tiro tudo, tá? Cuidar suco de uva, de laranja, sobe pra caramba a glicemia. Aqueles sucos concentrados, naturais, não naturais, mas vão aumentar a glicemia, tá? Então, muito cuidado com isso. Comer bastante fibra. Então, quando vai comer uma fruta, tentar colocar linhaças, chia, aveia. Isso ajuda a absorver aquele carboidrato mais devagar, tá bom? Importante. Nas refeições, ter bastante folha, o que ajuda muito a controlar a glicemia. Quando você come aquela folha, o arroz que você vai comer vai ter um pico menor. Comer grãos integrais. Então, assim, uma alimentação adequada é importante. Laticínios, se puder ingerir, ótimo. Eles impactam pouco na glicemia. Então, leite, iogurte, queijo. Comer bem proteína. Às vezes eu vejo paciente com diabetes gestacional que eu falo, não é possível que ela tenha diabetes gestacional. Às vezes é porque ela tem pouca massa magra, tem pouco aporte de proteína. Então, assim, a ingestão proteica é importantíssima. Então, É assim, mesmo. a alimentação é fundamental. Então, esse controle alimentar é importante. Associar a atividade física, que aí depois eu queria que a Mônica explique o que a gestante pode fazer. E deixa eu falar, só fazer um parênteses com relação à dieta. Dieta? Quem é minha paciente sabe que eu costumo falar assim, gente, tratamento de diabetes gestacional é um tratamento educativo, eu falo para elas. É a gente olhar para o que a gente come e a gente aprender aquilo, o que faz bem para a gente e o que não faz bem. Então, geralmente, eu falo isso para elas assim, Fê, eu faço um quadrinho numa folhinha aqui, ó. Essa aqui, gente, receitinha da Trina, pequenininha, eu faço à mão e falo, olha, vai todo dia acordar, medir a glicemia em jejum, depois vai medir 1 hora após as refeições. E aí, eu ponho lá, quais são os parâmetros, Fê, que você gosta para jejum e refeições? No geral, normalmente eu peço o quê? Um jejum menor que 95 e 1 hora após a refeição menor que 140. Tá? Essa é a nossa meta. Eu uso aqui também. Se caso a paciente venha fazer 2 horas, aí é menor que 120. Então, isso é uma meta geral. E depois a gente vai personalizando conforme a evolução do tratamento. Então, e eu peço para elas fazerem o seguinte: escreve. Falo, gente, não precisa me trazer um Excel lindo, maravilhoso, que eu nem vou estar olhando isso. Eu quero no papelzinho de pão, eu falo para elas. Mas escrevam para mim a glicemia e deu maior que esses valores. Escrevam o que vocês comeram. Porque a gente tem que enxergar o que a gente comeu e o que não foi legal pra gente. Eu já tive paciente que falou assim, eu comi um pão integral. E ontem eu também comi um pão integral. E o de ontem foi tudo bem. E o de hoje não foi tudo bem. E a gente mudou a marca. Então, às vezes, uma marca foi bem e a outra marca não foi bem. Então, eu falo... Pessoal, é tratamento educativo, né? É a gente aprender a escrever, fazer o diáriozinho alimentar e falar, isso eu posso comer, isso me fez bem, isso não me fez bem, essa marca foi legal, essa marca não foi legal, porque são pequenas nuances que a gente pega alteração. E é engraçado isso. Porque eu também peço para sempre anotar, subiu, anota detalhadamente o que comeu e se subiu no jejum, anota o que comeu na noite anterior, né? Que tem muito impacto no jejum. E as gestantes, assim, durante a gestação é toda aquela emoção, né? Mas depois, quando passa, eu falo, doutora, como eu aprendi e hoje a diabetes gestacional me ensinou tanta coisa e hoje eu me alimento melhor e vou levar isso para minha vida, para a vida do meu filho. Acabou de escrever isso. Ela falou, eu fiz durante a gestação e depois levei esse hábito alimentar para minha vida inteira. E hoje, gente, ela tá magérrima, cá entre nós, né? Maravilhosa. Linda, então, maravilhosa. Isso é importante. Então, assim, é uma educação, né? A pessoa aprende muito. Então, assim, a gente tem essa meta. E o tratamento é o quê? Controle glicêmico, que a gente pode fazer tanto com glicemia capilar, com ponta de dedo, e hoje tem sensores que já são permitidos para gestante. Então, a gente põe o sensor aqui no braço, fica 14 dias e escaneia com o próprio celular. E já vem a glicemia de agora e das últimas 8 horas. Então, não precisa picar toda hora. Mas a picada é importante quando o sensor mostra algum valor alterado, tá? Então, a gente sempre casa os dois. E, então, controle de glicemia, dieta, atividade física e monitorar a evolução do feto.
Porque às vezes se a gente está fazendo tudo direitinho e o feto está subindo muito na curva, está aumentando de percentil, eu falo, opa, então eu tenho que apertar mais essa meta, então não vai ser mais 140. Se eu estou fazendo tudo direitinho e esse bebê está caindo o percentil, eu tenho risco até de evoluir para uma restrição de crescimento, isso é pior ainda. Então, eu tenho que relaxar em alguns momentos. Então, eu sempre falo para a gestante, você tem que ver a consulta, você tem que me trazer ultrassom, porque ele é o nosso principal parâmetro se o tratamento está no alvo certo. Porque esse alvo de 95, 140 é um alvo geral. E a gente vai Sim. personalizando para cada paciente, né? E é Para o cada que eu falei para vocês, quando você está com uma glicemia muito alta, você tem uma maior tendência ao aumento do peso do feto, as macrossomias, os percentis acima de 90, e se a glicemia está muito enxuta, está fazendo hipoglicemia, você vai ter uma restrição de crescimento do bebê. Um outro parâmetro importante da gente ver no ultrassom é a quantidade de líquido amniótico, gente, porque dependendo da disponibilidade de açúcar para esse bebê, ele vai urinar mais ou menos, e isso altera a quantidade do líquido também. A famosa bolsa das águas, que o pessoal fala por aí. E só complementando, Ah. só complementando. E assim, uma das primeiras alterações que acontece, que a gente vê no ultrassom, é o aumento também da circunferência abdominal. Então, o percentil da circunferência abdominal, a gente busca naquela tabelinha azul lá no final, depois das fotos, normalmente. Às vezes o paciente me manda o laudo, eu falo, não, eu quero aquela tabelinha azul que está lá no final. Ali está a circunferência abdominal. Que aí, quando começa a depositar muita gordura na barriguinha do feto, ali começa a subir. Então, tem que ficar de olho. Fale, Mônica. E aí, não tô conseguindo. Foi uma pergunta até que eu recebi no Instagram. Não tô conseguindo de jeito nenhum controlar com dieta e atividade física. O que a gente faz? Primeiro, não se culpe. Às vezes, as gestantes já se culpam. E outra coisa importante, às vezes as gestantes viram lá o diagnóstico de diabetes, chegam aqui no meu consultório sem comer nada de carboidrato. Estão fazendo quase dieta cetogênica. A gente não pode, tá? Então, é para comer carboidrato de forma controlada, orientada, mas não é para fazer dieta cetogênica na gravidez, por favor. E, assim, às vezes, apesar de fazer tudo direito, a glicemia sobe e a gente tem que entrar com medicação. Tá? Então, é importante. Existe tratamento para isso. Hoje, o padrão ouro é a insulina para gravidez, porque a insulina não passa para o feto. Então, é o tratamento de primeira linha, tá? É tranquilo, é seguro. A gente vai tratando e vai monitorando as glicemias da mãe. Evitar a hipoglicemia, mas é difícil fazer uma hipoglicemia numa diabetes gestacional. É mais comum na diabetes tipo 1. Né? E em alguns casos a gente associa a metformina, que é uma outra possibilidade de tratamento na gestação. Ainda não é o padrão ouro, mas também já tem vários estudos mostrando segurança e para algumas pacientes cai bem, tá? Mas a primeira opção ainda continua sendo insulina. Mas a escolha da medicação vai muito do endócrino e ginecologista estarem aí. Mas essas são as melhores opções. Insulina em primeiro lugar e, às vezes, associar a metformina. Mas isso é uma minoria das gestantes que precisam, né, Fê? A verdade é que uma a grande minoria. maioria, com dieta, atividade física, vai muito bem. É um pouquinho de disciplina, um pouquinho de esforço. Geralmente já é no finzinho da gestação, então também não é muito tempo, gente, e aí tudo fica no ritmo. É o que eu observo. A grande maioria das grávidas vão muito bem fazendo a dieta correta e mantendo a atividade física. E aí a gente estava falando sobre atividade física, né? Se a gente deve isso, não manter isso que eu quero. Física, esclarece pra gente. Eu acho que super deve. A não ser que sejam aquelas pacientes que tenham alguma restrição obstétrica para atividade física. Então, uma paciente com uma placenta prévia, uma paciente que está tendo sangramento, uma paciente com algum descolamento, com um colo uterino curto, que tem uma tendência a trabalho de parto prematuro. Salvo essas exceções, são outras patologias da gestação. A gestante com diabetes gestacional pode e deve manter atividade física. Obviamente, também não é qualquer tipo de atividade física, são as atividades físicas que são geralmente recomendadas para grávida, que são as atividades mais aeróbicas, de baixo impacto. Ideal é controlar a frequência cardíaca. Eu costumo orientar as gestantes
não deixarem de passar a frequência cardíaca de 140 batimentos por minuto. Se isso acontecer, não precisa parar a atividade física, é só reduzir um pouquinho o ritmo, mas caminhada, hidroginástica, a bicicleta, eu gosto mais da ergométrica, pessoal, porque eu tenho muito medo de gestante cair de bicicleta no chão e se machucar. Mas o transporte, a bicicleta, uma nataçãozinha para quem já está acostumada, uma hidroginástica, uma caminhada, são super bem-vindos. Eles vão ajudar no metabolismo da glicemia, ajudam no controle glicêmico. Então, quem está junto, a gestante diabética que está além da dieta fazendo uma atividade física, ela vai acabar tendo até uma dieta menos restritiva, porque isso vai ajudar ela a metabolizar esse alimento de forma mais eficiente. E também, se ela mantiver isso como um hábito de vida, mesmo pós-gestação, a chance dela desenvolver um diabetes tipo 2, que é um dos riscos que a gente tem para a gestante que faz o diabetes gestacional, também diminui, porque ela começa a ter um hábito de vida mais saudável e ela diminui o risco de diabetes tipo 2 também no pós-parto. Acho que é Sim, isso. sim. Nossa, a atividade física melhora muito. E às vezes, assim, 20 minutos de caminhada, se faz 20 minutinhos de caminhada, já tem um impacto na glicemia absurdo. Não precisa fazer uma hora. Eu Fantástico. costumo brincar aqui com as grávidas, que eu falo que a boa gestação está em cima de um tripé, que é atividade física, uma boa alimentação e uma drenagemzinha linfática para não deixar a gente ficar muito inchada e ficar bem bonita durante a gestação, ajudam demais. Muito bom. Eu falo que ter uma boa gestação, vamos ficar em cima de um tripé, que ajuda muito. São coisinhas que ajudam bastante a gente ter uma boa gravidez e uma boa recuperação pós-parto. Teve uma paciente aqui que estava me perguntando sobre hipotiroidismo. Só vou tirar uma dúvida aqui rapidinho, só vou dar um esclarecimento. Bom, hipotiroidismo é importantíssimo a gente controlar na gravidez, tá? A gente sempre orienta manter um TSH normal antes de engravidar e quando engravida, normalmente a gente tem que aumentar 30% a 50% da dose do hormônio tiroidiano, tá? Porque esse hormônio é importante para toda a formação neurológica do feto. Ele só vai ter tireoide dele depois de 11 semanas. Então, assim, suspeitou de gravidez, automaticamente a gente já aumenta a dose e vai monitorando isso. Então, assim, é algo que a gente também tem que ficar de olho aí na gravidez, tá bom? A gente vai ter que fazer uma outra live, viu, Jaque? Falando só de hipotireoidismo, das patologias da glândula tireoide. Pode engravidar, mas com orientação. Pode manter medicação para controle da tireoide, deve durante a gestação. Ainda mais do hipotiroidismo, né? Exato, porque tem muita grávida que me pergunta, mas quando eu ficar grávida eu vou ter que parar o remédio? Não, de jeito nenhum, gente. Fundamental que mantenha. Né? E aí, vamos falar mais o quê? Eu vi uma pacientinha perguntando, diabetes gestacional tem cura? Então. Tem, assim. E assim, só complementando, muitos pacientes perguntam, estou usando insulina na gravidez, Fernanda, eu vou ter que usar insulina pro resto da vida? Insulina vicia? A gente esquece, a insulina não vicia, tá bom? Normalmente, isso é na gravidez, depois geralmente não precisa e não vicia e é um bem enorme. A gestante é o feto, tá? Tem cura? Bom, na maioria das vezes, após o parto, saindo a placenta e todo aquele hormônio da gravidez que causa resistência à insulina, o pâncreas, ela ela diminui aquele quadro de resistência e o que ela produz de insulina volta a dar conta do recado. E aí acaba o diabetes gestacional. Então, na maioria das vezes, há uma remissão do diabetes após o parto, tá? Geralmente, aí depois de um mês, já tem uma remissão quase que completa. Nos primeiros dias, a gente já vê. Então, o paciente, quando usa a medicação, naturalmente, eu já tiro tudo. Quando foi usado só pela gestação, eu já tiro tudo no pós-parto. E aí, a gente monitora a glicemia. Ficou bom? Ok, tranquilo. Mas, para eu ter certeza, eu tenho que reavaliar entre 6 e 12 semanas pós-parto com uma curva glicêmica. E aí, se normal, eu fico tranquila que o diabetes reverteu. Mas são pacientes de risco para vir a ter diabetes no futuro. Elas têm maior chance de desenvolver diabetes. Então, aí a gente tem que ter medidas para prevenir que ela venha a se tornar diabética, que dá para evitar. Então, manter a alimentação saudável. Amamentar ajuda muito no controle glicêmico, tanto durante a amamentação quanto a longo prazo. Ser ativa, ter uma alimentação saudável, ter um peso saudável, tá? Não ganhar muito peso.
e perder o peso que ganhou na gravidez. Isso é importante, tá bom? Manter atividade física, né, que a gente estava falando. E aí tá aqui a Lu e acho que a Débora perguntando se tiver diabetes gestacional na primeira gestação, se com certeza terá na próxima. Tem um maior risco, sim. Há uma grande chance dela ter diabetes gestacional numa próxima gravidez. Só que nesse intervalo aí a gente tem um tempo que a gente pode trabalhar essa mulher, né? Então aí, se ela fizer atividade física, se ela estava acima do peso e emagrecer antes de uma próxima gravidez, ela diminui muito o risco dela fazer diabetes. Se ela antes não tinha uma alimentação saudável, abraçou a causa, começou a comer bem, de forma controlada, controlar carboidrato. Então, manter ativa, peso normal, alimentação saudável, a gente reduz o risco dela ter diabetes numa próxima gravidez. Porém, o risco dela é maior do que quem nunca teve diabetes, né? Mas assim, eu já tive vários pacientes, na verdade, que tiveram diabetes numa primeira gravidez, abraçaram a causa e não tiveram numa segunda. Mas assim, se ela mantiver o ritmo de vida dela anterior, a chance dela ter na segunda gravidez é extremamente alta, tá? É muito favorável. Até porque ela vai estar mais velha. E com o passar do tempo, a chance do diabetes aumenta, né? E se a paciente já é diabética, Fê, ela também, porque a gente tem que fazer alguma recomendação especial para ela antes de engravidar, no preparo para o pré-natal, para tentar engravidar, o que a gente recomenda para ela? Então, as diabéticas prévias, eu sempre oriento assim, ela tem que ter um controle glicêmico muito bom por pelo menos 3 meses antes de engravidar. A gente já ajusta a medicação para medicações que ela vai poder usar na gravidez, né? Porque várias medicações, se for a tipo 1, eu uso insulina e é mais tranquilo. Se for a tipo 2, que usa outras medicações, várias a gente tem que tirar na gravidez. Se é uma paciente diabética que está acima do peso, é importantíssimo ela emagrecer e engravidar numa situação melhor de peso, porque a resistência insulínica da gravidez, mais a do excesso de peso, vai piorar muito o tratamento do diabetes dela. Então, é fundamental. Então, eu oriento atividade física, emagrecer, manter um peso saudável antes de engravidar e ter um controle glicêmico o melhor possível, desde 3 meses, pelo menos 3 meses antes de engravidar e durante toda a gravidez, né? Porque toda a formação do bebê ali no primeiro trimestre está muito influenciado por essa glicemia. Se eu tenho glicemia descompensada, a chance de eu ter malformações aumenta muito. Então, é importantíssimo eu ter esse controle aí bem assertivo, tá? Então, elas têm que se programar. Malformações, principalmente da parte cardiológicas, podem aparecer em pacientes diabéticas que engravidam com diabetes descompensado. A Lu está perguntando qual o valor ideal de hemoglobina glicada para paciente que quer engravidar. Então, assim, o ótimo seria ter uma glicada menor que 5,5, né? Porque aí eu tenho uma glicemia normal. Mas pelo menos uma glicada menor que 6 para engravidar, né? Só que isso vai muito de paciente para paciente. Eu tenho que ter o melhor controle possível de glicada, sem ter hipoglicemia e sem ter grandes variações glicêmicas. Então, hoje, além da glicada, a gente usa o tempo na meta. Então, porque às vezes eu tenho 2 pacientes com glicada de 6 é mais difícil, mas de 7. Eu posso ter 2 pacientes com glicada de 7, um com poucas oscilações glicêmicas e outro que ele fica com 7, mas ele fica muito com 40 e 300. Então, ele tem uma oscilação glicêmica alta. Isso é péssimo, isso piora muito o prognóstico da gravidez, né? Então, eu tenho que ter uma oscilação glicêmica menor, uma variabilidade glicêmica baixa. A glicemia mais estável, né? Então, assim, hoje a gente usa muita glicada, mas se a gente consegue colocar o sensor no paciente e ver o tempo que ele está na meta, e aí ter mais de 70%, 80% do tempo na meta, é importante para a gravidez. E quanto mais, melhor, tá? Quanto mais restrito, melhor. Então, tem paciente que a gente consegue manter um controle, assim, perfeito, exato, diabéticas tipo 1. Mas tem paciente que é mais difícil, né? Tem um diabetes mais instável. Então, a gente tem que buscar o melhor possível ali. Uma outra coisa que eu escuto muito aqui no consultório, que é legal, acho que a gente falar,
É assim, eu fiz um diabetes gestacional, ou eu tenho, tô com quadro de hiperglicemia na gestação. O meu neném vai nascer diabético, doutora? Passa para o meu bebê? Ele vai nascer diabético também? Ele vai precisar usar insulina? Não, pessoal. Ele nasce. Essa Não é pergunta é uma muito doença comum mesmo. contagiosa, né? Como a Fê falou no começo da live, o diabetes que está mais ligado à parte hereditária, à parte genética, é o diabetes tipo 1. Mas a diabetes gestacional, não. E o bebê pode até fazer mais hipoglicemia, né, Fê? Logo no pós-parto imediato. Então assim, o bebê não vai nascer com diabetes, o risco maior dele fazer hipoglicemia, porque você vai estar com a insulina alta, você passa esse excesso de insulina para o bebê. Então, quando ele nasce, corta o cordão, ele para de receber açúcar, ele tá com a insulina dele lá em cima e aí ele faz hipo. Então, até isso se equilibrar, mas é uma hipoglicemia que dura geralmente 48, 72 horas e depois não vai ter mais, tá? Então, isso é passageiro no início da vida. Existe um tipo de diabetes que aparece, que é o diabetes neonatal, que aparece muito precoce, mas isso é de uma causa genética extremamente rara, que não tem nada a ver com diabetes gestacional ou diabetes prévio materno, tá? Então, assim, a criança não vai nascer com diabetes. Agora, assim, se a mãe tem diabetes gestacional, ela tem provavelmente um histórico genético de diabetes tipo 2, síndrome metabólica, resistência à insulina. Então, provavelmente o filho também vai ter esse mesmo quadro genético. Então, ele pode vir a ter um risco maior de ser diabético lá na frente, quando tiver 40 anos, 50, 60, né? Pela história familiar dela, pela genética que ele carrega dela. E aí, a gente hoje, é importante, não é porque você tem diabetes ou teve diabetes gestacional que seu filho vai ser diabético. Que hoje tem a epigenética, que é uma coisa muito bacana. Então, a gente vê, às vezes, filhos de duas mães que tiveram diabetes gestacional ou que são diabéticas tipo 2, se a mãe se alimentou mal durante a gravidez e na infância ele cresce acima do peso, ele cresce comendo mal, essa criança tem uma grande chance de vir a ser diabética no futuro. E já uma outra mãe que se alimentou muito bem, teve um controle de peso na infância, né, desse filho, teve uma alimentação saudável, atividade física, esse filho vai ter um risco muito menor. Então, a gente sabe que com todo esse ajuste alimentar, toda essa oferta saudável, isso pode diminuir a expressão de genes diabetogênicos, né? Isso em várias situações. Isso é epigenética. Então, às vezes, a criança, o adulto, o filho tem a genética favorável, mas por sempre ter tido hábitos saudáveis, esses genes não se manifestam, tá? E Flavinha, que é pediatra, está dizendo alimentação saudável desde sempre. Desde a gravidez. Né? E aí eu vou fazer a colocação para vocês. A história de que a criança obesa até 1 ano de idade aumenta absurdamente o risco de ser um adulto obeso também. Certo? Me corrijam se... Então, é muito importante a gente ter esse controle alimentar na primeira infância da criança. E assim, muitos estudos a gente vê quando é no primeiro ano. Se for só de leite materno, okay. Agora, se vem de fórmulas e excessos de peso, então isso piora a manifestação lá na frente. Então, assim, esse controle alimentar precoce, desde a vida intraútero, modula toda a manifestação de genes que essa criança tem. Então, é incrível como que a gente pode modular e mudar o futuro dessa criança. Sim, é projetar até a vida de um adulto saudável, né? Já na infância. Isso é... Lógico, tem coisas que saem da nossa... Tem coisas que aparecem mesmo a gente fazendo tudo isso. Mas a gente diminui muito o risco de várias complicações. É muito interessante. E acho que uma coisa que é importante a gente falar também, que perguntam muito, é sobre via de parto, né? A via de parto é sempre um assunto em questão aí que todo mundo sempre fica hoje, está muito na moda, né? O pessoal falar. E às vezes me perguntam, Fê, se eu tenho diabetes, é obrigatório que o meu parto seja cesárea? Não, gente. Acho que uma coisa muito importante da gente falar hoje
é que, às vezes a gente fala assim, eu fiz um diagnóstico de diabetes gestacional na gestação. É quase que como você, às vezes, enfiar uma espada na cabeça da gestante e ela falar, meu Deus, agora a minha gestação vai dar tudo errado. Não é verdade. Uma gestante com diabetes gestacional que tem um bom controle glicêmico, que faz atividade física, a glicemia está equilibrada, o bebê está bem, está crescendo bem, o líquido está bem, ela pode ter uma gestação absolutamente normal e, inclusive, evoluir para um parto vaginal. Pode acontecer de ter alguma indicação de parto cesárea? Pode, mas isso vai acontecer principalmente nos casos onde a gente não conseguiu compensar aquele quadro. Então, eu não fiz a dieta, eu não cuidei da minha alimentação, eu não fiz atividade física, eu não usei as medicações de forma correta. E aí eu fiz um bebezão macrossômico de 4,5 kg que não vai passar na minha bacia, que pode fazer um quadro de alteração metabólica, que pode fazer um sofrimento fetal. E aí a gente vai acabar tendo que intervir de uma forma mais invasiva. Mas a gestante que está equilibrada, mesmo ela tendo alguma patologia durante a gestação, ela pode evoluir para um parto vaginal, ela pode ter um parto absolutamente normal, ela pode ter um bebê que nasça com peso adequado, com boa vitalidade, que vai para casa no colinho dela e a vida vai seguir o seu curso normalmente, sem a gente ter nenhuma dor de cabeça, sem a gente ter nenhum problema, com o pré-natalista, o endocrinologista só apoiando, felizes da vida porque recebe aquelas fotinhos no futuro do bebê saudável, da mãe saudável e de tudo bem, não é assim, Fê? Sim, sim, com certeza. E o Sérgio está perguntando, há aumento do risco de prematuridade? Sim, né? Sim, principalmente, não é sempre. Então, principalmente nos quadros que estão descompensados, onde a gente tem um bebê grande, o líquido amniótico aumentado, isso leva, às vezes, a trabalho de parto prematuro e tudo mais. Então, há um risco maior de prematuridade, tá? Mas o controle glicêmico é fundamental para a gente evitar todas essas complicações. Então, a gente tem como evitar, gente. Não é porque teve diabetes, é isso que a Mônica falou. Não é porque tem que vai ter tudo isso. O tratamento tá aí, existe para isso. E ele está perguntando também quando é necessário internar para controlar o diabetes gestacional, né? Então, assim, normalmente, quando eu recebo paciente, na maioria das vezes eu começo o tratamento aqui no consultório, mas lógico, é um tratamento que a gente tem que estar muito próximo ao paciente, a gente tem que ser acessível, porque eu falo ali cada dia, cada semana, daquela glicemia descontrolada, isso repercute no feto, então não dá para eu passar uma medicação e ver essa paciente daí a 2 semanas, um mês, parará, e às vezes ela fica descompensada. Então, assim, a gente orienta o tratamento e se tiver indo tudo bem, às vezes eu entro com insulina no consultório, eu consigo entrar, nem todo mundo consegue, tem profissional que prefere internar sempre quando vai entrar, mas na maioria das vezes a gente consegue fazer esse tratamento a nível de consultório tranquilamente. A não ser quando está num quadro descompensado já, de macrosomia importante, polidrão, onde já está evoluindo para riscos muito fetais, intensas, né? riscos de óbito fetal, tudo, aí normalmente tem que internar para monitorar mais de perto, né? Na grande maioria dos casos, dá para fazer controle ambulatorial. Uma coisa que acontece muito é a gente aumentar a frequência, né, do pré-natal, porque a partir do momento que a gente faz esse diagnóstico, a paciente ela passa a ser classificada como uma gestação de alto risco. Então, muitas vezes a gente tem que aumentar a frequência das consultas. Deixa de ser aquele pré-natal mensal. Sim. E a gente vai dizer, vai vir a cada 15 dias, a cada uma semana, um dia sim, um dia não, se precisar fazer um ajuste mais fino. Então, isso é comum a gente fazer. A internação são os casos mais raros, né, Fê? Tem que estar com uma repercussão mais importante, principalmente fetal, com algum risco mais eminente. Mas o que acontece muito é a gente ver vocês mais vezes, né? Enjoar um pouquinho mais do pré-natalista. E assim, quanto mais precoce o diagnóstico, né? É importante. Quanto mais precoce o diagnóstico, mais precoce o tratamento, e isso a gente diminui. Porque se você começa a fazer um diagnóstico de diabetes gestacional com 34 semanas, e essa paciente está hiperglicêmica desde 28, então você já vai pegar esse paciente com maior risco de complicação, vai ser mais árduo o tratamento. Se você faz o diagnóstico no começo,
é muito mais simples de cuidar, é muito, muito mais simples. E, gente, muito obrigada. Obrigada, Mônica, de coração, por ter aceito o convite. Foi maravilhoso discutir esse assunto com você. Muito obrigada a todo mundo que assistiu, que vai assistir, pelos comentários, perguntas. Foi muito bom. Adorei. Muito especial. Sempre bom estar rodeada de profissionais incríveis como você, Fê. Eu que agradeço. Adoro sempre estar na sua companhia, você sabe disso. Se cuidem, né? A gente não anda em tempos muito fáceis. Então, que todo mundo se proteja por aí, cuidem da sua saúde, cuidem dos seus, que isso é muito importante nos dias atuais. Sem dúvida, sem dúvida. Beijo. Beijo, boa noite, Fê. Tchau, tchau. Boa noite.